Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 22 de abril, pós-feriado para muita gente. Hoje é segunda-feira, né? Então tá essa confusão toda, mas de qualquer forma, NT Sul chega até você mais uma vez, trazendo os principais assuntos do dia. Hoje comigo, Lena Caetano, e eu conto com a sua companhia. Vamos aos destaques desta edição. No dia a dia dos condomínios, a garagem virou motivo de conflito. Quem pode usar a vaga? Quem tem direito? E o que a lei diz sobre isso? No NT Sul de hoje, a gente explica por que as vagas de garagem estão entre as maiores causas de briga entre vizinhos. Você tem um carro muito largo, que o vizinho estacionou do teu lado, ele não pode sair do carro. Então, que coisa é essa que eu tenho que sair do meu carro, empurrar ele para poder entrar? Atrasos no pagamento afetam o transporte escolar no interior de Cachoeira do Sul. Empresas ainda aguardam repasse no mês de fevereiro. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação informa que parte das dívidas deve ser quitada até o fim da semana. Do escambo às moedas digitais, o dinheiro mudou de forma, de valor e de função ao longo da história. O que começou com troca simples, hoje cabe na palma da mão ou em um aplicativo. No quadro E aí, quanto sobra?, Natasha Proknov fala da evolução do dinheiro e como essas transformações impactam o nosso dia a dia. A FENARROS 2026 resgata uma de suas tradições mais simbólicas. As recepcionistas estão de volta à feira, representando o bem receber de Cachoeira do Sul. Uma história que atravessa gerações e que este ano passa de mãe para filha. E eu vou receber aqui no estúdio as soberanas da 26ª FENARROS, eleitas no último fim de semana. A rainha Mariana Heidrich e as princesas Luísa Keller e Mariana Alves, que vêm bater um papo especial sobre cultura, tradição e resgate da história da feira. E desde já eu te convido a participar desse bate-papo, dessa roda de conversa. Quer felicitar as meninas, mandar alguma mensagem ou fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Manda pra gente, nosso WhatsApp tá aí na tela, é o 51997697129. Esperamos a sua mensagem para sua participação, tá bom? Também estamos com live acontecendo, pessoal, lá na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e tem live do NT Sul rolando também lá no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a gente, o NT Sul desta quarta-feira já está no ar. No fim do dia, quando o portão da garagem abre, nem sempre o problema é estacionar. É entender quem pode, quem tem direito e quem está errado. As vagas de garagem em condomínios estão entre as maiores causas de conflito entre vizinhos e muita gente ainda não sabe o que diz a lei. A legislação brasileira trata a vaga de garagem como parte importante do condomínio, mas com regras bem claras. O uso é definido pelo Código Civil, pela Lei 12.600 e, principalmente, pela Convenção do próprio prédio. E é aí que está o primeiro ponto de atenção. Mesmo sendo sua, a vaga precisa seguir regras coletivas. Sempre a gente, condomínio, tem que olhar para o coletivo, né? Os pontos pontuais, né, que existem, você tem um carro muito largo, que o vizinho estacionou do teu lado, ele não pode sair do carro. Então, que coisa é essa que eu tenho que sair do meu carro, empurrar ele para poder entrar? Né? Então, não tem sentido isso. Então, a gente tem que sempre trabalhar fazendo com que a gente não atrapalhe a coletividade. Quando é pontual, normalmente isso se resolve. Existem 3 tipos principais de vaga de garagem em condomínio. A vaga vinculada, que faz parte do apartamento, não pode ser vendida separadamente. A vaga autônoma, que tem matrícula própria e pode ser negociada se o condomínio permitir, e a vaga de área comum. Pertence a todos, com uso coletivo ou rotativo. Outras regras básicas são o uso exclusivo para veículos, respeitar os limites da vaga, não pode virar depósito, e aluguel para pessoas de fora depende de autorização do condomínio. No geral, as vagas seguem o tamanho do regimento interno do condomínio, mas existe uma norma da ABNT que segue esse padrão aqui.
A largura tem que ter no mínimo 2,30 metros, com 5 metros de comprimento, como estamos vendo aqui. E você tem que estacionar seu carro dentro da área delimitada. Mas muitas vezes os condôminos colocam uma moto ou mesmo uma bicicleta na frente da vaga, o que atrapalha o outro condômino. Nesse caso aqui, o morador está completamente correto. Ele tem 2 vagas. Numa, coloca a moto. Na outra, coloca o carro e está tudo bem. O que acaba gerando discussão é quando há apenas uma vaga e a pessoa toma mais espaço do que o que tem. E é justamente o desrespeito a essas regras que gera dor de cabeça. Vaga ocupada por outro carro, uso indevido ou até aluguel irregular. A lei proíbe, por exemplo, havendo locação para pessoas de fora sem a aprovação dos condôminos, como forma de garantir a segurança do prédio. Quando o morador se sente prejudicado, o caminho começa dentro de casa. Procurar o síndico, registrar a ocorrência e, se necessário, levar o caso para a Assembleia ou até a Justiça. A administração do condomínio chama a pessoa para conversar, primeiro tem papo, verifica se essa pessoa tem 2 ou 3 vagas de garagem. Muitas vezes ele está colocando um carro numa vaga mais apertada, será se ele não tem um local que está próximo de um carro menor? Então, a primeira coisa é fazer a coisa administrativamente, é bater um papo, que eu acho que morar em condomínio é você ter uma boa convivência, né? Não ultrapassando isso, eu tenho que notificar e aplicar as sanções que estão no regimento interno. Não dando efeito, a gente tem que ir para onde? Para a Justiça, porque a gente não vai sair, né, na mão com ninguém. Então a gente tem que ir ao Judiciário, para o Judiciário decidir se tira ou não aquele carro da forma que está sendo estacionado. No fim das contas, mais do que um espaço para estacionar, a vaga de garagem exige algo essencial em qualquer condomínio: informação, respeito e bom senso. Depois desse encerramento não precisa dizer mais nada, né? Pessoal, mudando de assunto agora. Perguntinha para você que nos acompanha. Quando foi a última vez que você pegou em dinheiro vivo? Tem gente que ainda lida com dinheiro, mas são poucas pessoas, né? Atualmente é muito aplicativo, é Pix, enfim, tá tudo muito digitalizado. Mas você que nos acompanha sabe como surgiu o dinheiro, como surgiram a moeda, essa situação de troca de mercadoria por essa ferramenta, como ela evoluiu e de que maneira acontece e deve acontecer o relacionamento, a relação do consumidor, a nossa relação enquanto usuários desta ferramenta? Pois esse é o assunto de hoje do quadro E aí Quanto Sobra, com a Natasha Proknov. Vamos conferir. Boa tarde! No quadro de hoje, eu quero te convidar para pensar no dinheiro de uma forma um pouco diferente, voltando lá no começo, nas primeiras civilizações. Antes de existir o dinheiro, existia o escambo. As pessoas trocavam produtos. Eu te dou algo que eu tenho e você me dá algo que eu preciso. Era simples, direto e muito mais consciente. Com o tempo, isso evoluiu e surgiu o dinheiro, o que facilitava as trocas, gerava valor e dava escala para a economia. Mas foi principalmente com a Revolução Industrial que tudo mudou de verdade. O trabalho passou a ser diretamente ligado ao dinheiro e o consumo virou parte do dia a dia. A partir daí, o sistema começou a girar, produzir, vender e consumir. E começou a se repetir este ciclo. Agora eu te pergunto, em que fase estamos hoje? Vocês já pararam para pensar? Hoje, vivemos na era do consumo acelerado. Tudo é rápido, tudo é acessível e tudo é incentivado. Você abre o celular e já tem alguém te oferecendo alguma coisa. E isso não é por acaso, é o sistema que foi feito para continuar girando. Mas tem um ponto muito importante aqui. Nós aprendemos a participar desse sistema, consumindo e vendendo, mas não aprendemos a nos posicionar dentro dele. E isso aparece muito claramente nos dados que nós vemos hoje. Segundo o IBGE, a taxa de poupança no Brasil gira em torno de 14% a 18% do PIB nos últimos anos. O que significa que uma grande parte das famílias brasileiras tem dificuldade de poupar e transformar essa renda em patrimônio ao longo do tempo. Ou seja, o dinheiro entra, mas não fica. E aí acontece algo muito comum hoje.
As pessoas trabalham cada vez mais, ganham mais, mas mesmo assim sentem que nunca é suficiente. E isso porque vivemos em um ciclo constante de entrada e saída de dinheiro. E uma coisa muito importante que eu preciso te falar é que o problema não é dinheiro. O problema é que nós não fomos ensinados a administrar ele dentro deste sistema. E isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para os negócios. Porque assim como na organização pessoal, a empresa que não tem controle financeiro entra neste mesmo ciclo. Vende, entra a receita, paga as contas e acaba não guardando ou investindo dinheiro. Então, a reflexão que eu deixo aqui hoje é simples. Hoje, nós estamos só acompanhando o ritmo do sistema ou estamos aprendendo a usar ele ao nosso favor? A gente falou lá no início do NT Sul que daqui a pouquinho a gente vai ter ao vivo aqui a presença da corte eleita no último final de semana de rainha e princesas da FENARROS deste ano de 2026. Um resgate lindo, histórico, a partir de um belo evento que aconteceu no final de semana. E se você quer participar, te convido mais uma vez a enviar a sua mensagem para a gente, tá? Se você tem alguma foto, de repente, com alguma soberana de feiras passadas, manda para a gente. Quero saber, a gente quer compartilhar o seu registro e quer ter a sua participação também, tá? E alguma pergunta para as meninas também pode mandar pelo nosso WhatsApp 51997697129. Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no NT Sul, as soberanas, o trio de soberanas da feira deste ano. Pessoal, com a proximidade de mais uma edição da Feira Nacional do Arroz, aqui em Cachoeira do Sul, a edição de 2026 traz de volta não só a corte de soberanas, mas também a figura de uma personagem ou de personagens importantes na organização da feira, as recepcionistas. Elas são as cicerones do evento e mostram como a cidade sabe bem receber, servindo de referência para informações sobre localização no parque, indicações de atividades que acontecem durante o evento e até sobre a própria cidade. Um time de meninas está sendo preparado para esta está sendo preparado para esta missão na Feira da Retomada. Elas são peças determinantes na configuração da estruturação da Feira Nacional do Arroz. Aqui, no Parque de Exposições Ivan Tavares, são elas quem fazem a recepção aos convidados e visitantes na edição de 2026, quando retornam na edição da Retomada. Elas são as recepcionistas da Feira do Arroz. Elas são o cartão de boas-vindas da feira. Sorridentes e devidamente identificadas com trajes elaborados especificamente para elas, são a referência para quem chega ao Parque de Exposições Ivan Tavares, que cedia a FENARROS em Cachoeira do Sul. E este ano elas estão de volta. Farão a recepção e orientação dos visitantes durante os 5 dias de feira. Uma tradição que teve início na segunda edição da FENARROS, a primeira com caráter de feira. Ainda na Festa do Arroz, a pioneira do evento, surge a inspiração para estas figuras. A figura das recepcionistas, não é? As figuras, oficialmente apareceram na segunda edição do evento. Porque aí elas vinham em diferentes faixas etárias, tinham uma roupa que as distinguia das demais pessoas que participavam, até da comissão executiva da feira, mas elas tiveram uma inspiração que veio da Festa do Arroz em 1941, a primeira edição, em que, num grande evento festivo que teve na Granja Castanino, apareceram as figuras de camponesas, moças da sociedade cachoeirense vestidas com trajes de camponesas, até porque era para celebrar o arroz, e a camponesa tudo a ver, não é, com o cultivo do arroz. E essas moças certamente acabaram por inspirar depois, 27 anos depois, quando aconteceu o segundo evento, que elas então inspiraram estas outras meninas e adolescentes a fazerem então este papel de pessoas e de crianças que recepcionavam, que conduziam, que serviam de cicerones dos visitantes e das autoridades que compareciam à FENARROS.
Ao longo dos anos, o perfil das recepcionistas mudou. A idade que na 7ª edição, no ano de 1988, por exemplo, tinha no time meninas de 5 anos até mulheres de 25, em edições seguintes deixou o protagonismo para as meninas. A Cristiane foi recepcionista da FenaRosa em mais de uma edição. Ela lembra da experiência com carinho e entusiasmo. A missão dada de recepcionar as pessoas era encarada como um trabalho de grande responsabilidade. Na época, ela tinha 8 anos. Eu lembro desse tempo com muita saudade, com muita alegria, assim. E era uma responsabilidade que eu tinha, eu achava o máximo ir para a feira, para um evento grande que a gente podia auxiliar. Era uma responsabilidade que eu abracei como um trabalho, assim, mas me divertia muito. Na edição deste ano da FenaRosa, a filha da Cristiane vai viver a mesma experiência da mãe. Ela é uma das recepcionistas da edição de 2026 da feira. A Luísa tem a mesma idade da Cris quando estreou na FenaRosa lá em 1988. 8 anos. E eu estou feliz de poder que a Luísa, proporcionar para a Luísa, e ela vai vivenciar isso de novo. Tomara que a feira seja brilhante esse ano. Orientar, eu achava o máximo quando me abordava. Eu estava realmente exercendo o meu trabalho ali, de poder dizer aonde ficava a empresa, ou até mesmo o banheiro, poder auxiliar assim, a pessoa dentro do parque. Era muito bom. E sim, um trabalho. Em uma pesquisa no arquivo histórico aqui da cidade, uma escala de trabalho do time de recepcionistas da 7ª edição da FenaRosa. E lá está o nome da Cristiane, escalada para o turno das 15 horas no parque de exposição. E toda essa responsabilidade delegada a esse time de meninas tinha uma preparação prévia. A gente recebeu alguns pequenos cursos, de como se portar, a postura, de como falar, o que falar, que tipo de orientação, por onde circular, que a gente não podia sair do parque, até mesmo sem avisá-los, E a gente recebia uma pasta com todo o mapa da feira, assim, onde estavam cada empresa. Então, se a gente meio que não sabia onde, a gente ia lá no mapinha pesquisar. Era bem interessante, bem legal. Fórmula que está sendo replicada neste ano com uma formação para as recepcionistas que estão sendo orientadas pela professora Mariana Nunes. Aulas de postura, desinibição e dicas sobre como bem receber. E a Luísa está animada. Eu acho que vai ser bem legal, porque a mãe me contou um monte de coisa, assim. Eu tô feliz assim, quando eu vi que eu recebi o convite. Eu acho que vai ser bem legal e que eu acho que eu vou conseguir dar conta de tudo, mais ou menos. A vivência de ser recepcionista da FenaRosa trouxe para a Cristiane uma perspectiva da grandiosidade da cidade, em termos de referência na produção agrícola, que rendeu a Cachoeira o título de capital nacional do arroz. Uma visibilidade, em parte, consolidada em função da Feira Nacional do Arroz. Era completo, o evento. Tinha parque, criança adora parque, tinha shows e tinha feira, Todas aquelas ruazinhas dentro do parque eram tomadas de empresas, Grandiosas empresas. Eu me lembro assim da Fundição Jacuí, que tinha, cada um ornamentava melhor, a sua empresa. Então era lindo, muito lindo. Essa é a minha memória daquela época. Tenho esperança mesmo que volte a ser aquela festa nacional, que eu tinha orgulho, tenho, da cidade. E quando perguntava, eu sou da capital nacional do arroz, Então eu tenho esperança que volte a ser esse grande evento, que traga muita coisa boa para a nossa cidade, E que volte a ser uma referência de novo com relação à agricultura. Parecia que a cidade girava, era movimentada por essas empresas e tudo era grandioso. Era tudo assim, trabalhava na empresa tal. O meu tio mesmo tinha um. Eu achava o máximo quando vieram japoneses, meu contato com gente de fora do país, sabe? Então movimentava a cidade. E isso que eu acho que está faltando de novo e que eu acho que vai dar certo agora. Um celeiro de tecnologia, inovação e referências orizícolas que atraía olhares e interesse de profissionais de todo o mundo, como o de jornalistas especializados que vinham até Cachoeira do Sul para a produção de conteúdo em revistas especializadas. E a responsabilidade por esse primeiro contato é dos recepcionistas, que vendem a imagem da cidade.
Elas são figuras assim primordiais no sentido de também mostrar para quem vem de fora que a cidade de Cachoeira do Sul sabe bem receber quem vem aqui como visitante ou aquele que vem para conhecer o potencial deste evento, que é o maior evento de Cachoeira do Sul. Então elas funcionam como um cartão de boas-vindas, não é? E como orientadoras, não é? Conduzindo os visitantes pelos espaços da feira, mostrando as atrações que sempre há, não é? Diferenciadas de um evento para o outro, orientando nas dúvidas, respondendo onde tem algum determinado espaço, como área de alimentação, por exemplo, sanitários, funcionavam e funcionam ainda como cicerones daquelas pessoas que circulam no parque de exposições ou qualquer outro evento fora do parque relacionado à programação da feira. Hoje tu fala muitas vezes, sou de Cachoeira, Cachoeira, que é onde fica. Mas nessa época não, tu falava capital nacional do arroz, né? Então isso, né, tu ficava o peito para falar, era muito bom. E fazer parte dessa história também é uma memória afetiva. Muito. Uma lembrança muito agradável, muito feliz. E é isso que eu quero que ela viva hoje. Muito legal. A gente também espera, né, que essa feira realmente bombe, que essa retomada, né, seja bem acessível ao público, que o público abrace e venha para a FENARROZ 2026. Pessoal, mudando de assunto agora, no último sábado, a Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul realizou novas ações voltadas à vacinação contra a gripe e outras infecções respiratórias. Mais de 818 doses foram aplicadas, sendo 619 em idosos que moram em instituições de longa permanência. Outras 2 equipes se revezaram entre os endereços cadastrados para imunização domiciliar, atendendo especificamente pessoas acamadas e com mobilidade reduzida. Para esse público, foram aplicadas 199 doses. E você que nos acompanha agora, é hora e vez da sua participação aqui no NT Sul. Interações por aqui, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, continue mandando que temos mais blocos adiante do nosso telejornal, 51997697129, você pode interagir com a gente lá no Facebook ou também lá no YouTube. Aqui no YouTube, o Nazaré Azevedo está com a gente, também a Lília de Souza, lá de Belém do Pará, ela diz que gosta muito do NT Sul e que acompanha sempre. Obrigada pela participação e pela companhia, tá, Lília? Um abração. A Mariluce Fleck também manda boa tarde pra gente, boa tarde, Mariluce. A Claudiano Santos também nos acompanhando e o Jorge Mega diz o seguinte: o maior problema são as 4x4, pois parte estaciona fora do limite em condomínios. Com relação à reportagem que a gente rodou agora há pouco, né, a questão das vagas de condomínio, que geralmente, realmente, às vezes dá muito problema. Em mercados, ele segue dizendo, pior que estacionou atravessado, impedindo outro veículo de estacionar. Então, assim, são muitas confusões em função dessa questão de vagas de estacionamento e aí vale da consciência de cada um. Vem comigo para a telinha. Aqui na telinha, no WhatsApp, o Jones Martins participa. Agora sim, a volta do evento do arroz, onde a população participa junto com os negócios. Jones, obrigado pela participação e com certeza o teu pensamento é de muitos telespectadores, de muitos cachoeirenses que estão com o coração quentinho, né? Que esse ano a FENARROZ também se volta para a população, para essa integração necessária e que o pessoal tanto deseja e gosta de participar. Obrigada pela participação, Jones, e daqui a pouquinho mais interações aqui, continue mandando a sua mensagem, tá bom? Veja a seguir no NT Sul, atrasos no pagamento afetam o transporte escolar no interior de Cachoeira do Sul. Empresas ainda aguardam repasses do mês de fevereiro. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação informa que parte das dívidas deve ser quitada até o fim da semana. E eu vou receber aqui no estúdio a soberana da 26ª FENARROZ, eleitas no último fim de semana, a rainha Mariana Heiderich e as princesas Luísa Keller e Mariana Alves vêm bater um papo especial sobre cultura, tradição e resgate da história da feira. O intervalo é rapidinho, continue com a TV Novo Tempo.
12 horas 30 minutos, esse é o NT Sul que está de volta juntinho de você, trazendo as principais informações do dia. Nesta quarta-feira, com cara de segunda-feira, porque muita gente fez feriadão, outros fizeram feriado ontem, dia 21, né? Mas bora lá tocar a semana, o restinho que sobra pra gente ser feliz. Pessoal, quer saber como fica o tempo? Hora então de saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul, de hoje até sexta-feira. Só que antes disso eu vou chamar para vocês imagem do de Cachoeira do Sul, a nossa câmera ao vivo, mostrando aí um dia com o céu azulzinho, pouquíssimas nuvens. Começou o dia meio com muita neblina, depois a temperatura se elevou e a gente fica sabendo agora o que tem de previsão para os próximos dias, que a princípio prevê bastante chuva, pessoal, aqui em Cachoeira do Sul. Vamos conferir na íntegra. Quarta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com predomínio de nuvens, mas no decorrer do dia deve ter a variação de sol e nuvens. Temperatura mínima 18 graus e máxima 27. Quinta-feira pode ter sol entre nuvens de manhã e chuva da tarde para a noite, mínima 19 graus e máxima 23. Sexta-feira tem previsão de muita chuva para Cachoeira do Sul, conforme a Climatempo, volume superior a 65 milímetros, temperatura mínima 18 graus e máxima 21. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira tem tempo firme na maior parte do estado do Rio Grande do Sul e o dia deve terminar com chuva em áreas do norte e do noroeste. O território gaúcho segue com muitas nuvens e momentos de céu nublado a encoberto, intercalados com aberturas de sol em diversos pontos. Com o retorno do sol à maioria das cidades, a temperatura sobe em relação à terça-feira e, embora não faça um forte calor, segue acima da média para esta época do ano. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 27. 27 também em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 25 graus. Cachoeira do Sul voltou a se destacar no tradicionalismo gaúcho. Pela segunda vez, o município conquista o título de peão farroupilha do Rio Grande do Sul. O grande vencedor é o jovem Lucas Gabriel Pedroso Tati, do CTG Os Gaudérios, que garantiu a conquista no último fim de semana durante evento realizado em Santa Maria, no Parque de Eventos do CTG Sentinela da Querência. Ao todo, 17 concorrentes participaram da disputa, que avalia o conhecimento sobre a cultura gaúcha em provas escrita, artística e campeira. Lucas se destacou e encerrou o entreveiro cultural de peões com 93 pontos. Com o título, Cachoeira do Sul garante o direito de sediar a 38ª edição do Entreveiro Cultural de Peões em abril de 2027. E o NT Sul abre espaço mais uma vez para a sua participação, querido telespectador. Vem comigo para a telinha. Irene Maria Ferreira participa, ela aqui de Cachoeira do Sul. Sou mãe de uma recepcionista. Por que não convido as meninas que hoje são adultas? Tá aí o questionamento, Irene. É uma tradição que está sendo retomada, né? Então não acontece tudo ao mesmo tempo, mas aos poucos, quem sabe tá aí a tua sugestão, né? Para as próximas edições da FENARROS. Obrigada pela participação, tá, Irene? Próxima mensagem da Maristela. Quero parabenizar todas as soberanas. Nossa cidade está muito bem representada. Legal, Maristela. Obrigada pela participação. Um grande abraço, tá? E obrigada pela companhia também. Mais uma mensagem na tela. Eloy Carvalho, de Tubarão, Santa Catarina. Gostaria de visitar a feira, mas a viagem é longa e ter que ficar na fila na balsa é muito difícil. Tenho orgulho de ter nascido onde aconteceu a primeira feira, no Castanino. E o Eloy manda ali uma foto. Eloy, a boa notícia, e a gente está na torcida para que aconteça, é que a gente consiga anunciar aqui no NT Sul e você vai nos acompanhar e prepara essa viagem, que a ponte seja liberada a tempo de
você poder vir a Cachoeira e acompanhar a FENARROS, tá? A gente está muito na torcida, as obras estão em ritmo acelerado, então é uma possibilidade, né? A gente não está dizendo o que vai, mas estamos na torcida e querendo muito dar essa notícia, essa informação, que vai ser uma coisa muito boa, e aí a gente vai poder contar com a sua participação, com a sua visita à Cachoeira do Sul, e aí você conta pra gente, tá combinado? Obrigada, Eloy, pela participação, um grande abraço. Pessoal, pendências no pagamento estão afetando o transporte escolar da rede estadual no interior de Cachoeira do Sul. Algumas empresas aguardam o pagamento do mês de fevereiro, que ainda não foi feito. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação destaca que parte das pendências vão ser resolvidas até o final da semana. A situação do transporte escolar da rede estadual no interior foi resolvida apenas em partes e deve ter um desfecho completo até esta sexta-feira. O impasse envolvendo o pagamento por parte do governo do estado ainda gera reflexos no atendimento aos alunos. Em Cachoeira do Sul, a principal pendência segue na linha do Seringa. De acordo com os pais de estudantes, foi necessário mobilizar outro veículo para garantir o transporte nesta semana, evitando a interrupção do serviço. Atualmente, cerca de 10 veículos atendem a rede estadual no município. O custo mensal de operação de cada pode chegar a R$ 6.000, o que aumenta a preocupação dos prestadores diante de atrasos nos repasses. O Edilson é responsável pelo serviço de duas frentes aqui no interior de Cachoeira do Sul e é um dos prejudicados pela falta de pagamento desde o mês de fevereiro. Edilson, o que a 24ª CRE passa para vocês e esse impasse referente ao serviço, porque querendo ou não vocês precisam, a demanda dos veículos é bastante grande e essa condição precisa estar em excelência para atender os alunos. Qual a situação neste momento? No momento a gente está com um dos serviços paralisados, né? A partir de hoje, né? Foi suspenso pela questão do não cumprimento do acordo que a gente fez, né? Mediante a ata. Semana passada a gente passou para a 24ª que se o pagamento não fosse realizado até o dia 18, que foi no sábado passado, a gente iria paralisar o serviço. Foi efetivado alguns pagamentos, né? Só que o serviço que não foi acertado, hoje paralisou, né? Eu e mais, acho que uma linha. E outro rapaz também foi solicitado que continuasse o serviço até na sexta-feira, que ia ser realizado o pagamento até na sexta. Mas como a promessa já é, digamos assim, antiga, né? Já está em torno de 20 dias aí que a gente anda correndo atrás da situação, conversando com eles, e a coisa está se protelando muito, né? Então a gente tem um custo muito alto para manter o serviço. A gente já pagou imposto da nota que foi emitida lá no mês de março. Então, tipo assim, motorista, manutenção, combustível, o custo é muito alto para a gente manter. Então, como a gente está cumprindo com a nossa parte na questão assim, o aluno está sendo pego na sua parada, está sendo entregue em frente à escola com excelência, com horário. Todo dia ele vai no horário específico na parada dele e ele vai ser entregue na escola. Então, eu acho que o mínimo que a gente espera, né, da 24ª, do governo do estado, é que nos pague por isso, né? A 24ª Coordenadoria Regional de Educação informou por meio da assessoria que já encaminhou a documentação necessária para viabilizar o pagamento aos prestadores. No último dia 16, parte dos prestadores receberam o pagamento e o órgão promete quitar os valores restantes até o fim desta semana. Empresas do setor cogitam ir a Porto Alegre, na Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, para buscar esclarecimentos sobre as razões da demora e entender a política de pagamentos adotada. Com a profissão regulamentada no país, a atuação das doulas, especialistas no auxílio de parto, agora deve ser assegurada em qualquer hospital e maternidade, tanto na rede pública quanto privada. Na capital gaúcha, algumas instituições de saúde já atendem à vontade das gestantes que desejam contar com esse tipo de apoio.
O Hospital Divina Providência em Porto Alegre realiza em média 3.000 partos por ano. 35% são procedimentos normais, não cesáreos, acima inclusive da média nacional. Pois a sala do centro obstétrico já é toda preparada. Luz especial, equipamentos como banco e bola de pilates. Tudo para o trabalho de uma equipe multidisciplinar para o parto humanizado. E há 5 anos, o Hospital Divina Providência em Porto Alegre realiza em média 3.000 partos por ano. 35% são procedimentos normais, não cesáreos, acima inclusive da média nacional. Pois a sala do centro obstétrico já é toda preparada. Luz especial, equipamentos como banco e bola de pilates. Tudo para o trabalho de uma equipe multidisciplinar para o parto humanizado. E há 5 anos o hospital criou um sistema para incluir as doulas quando solicitado pelas gestantes. Nós temos aproximadamente 100 doulas cadastradas no hospital. Então, essas doulas, há 5 anos, elas participam desse cadastro conosco através de documentações que elas enviam, algumas requisitos para que elas consigam participar, participam de uma entrevista comigo e um momento de acolhimento para que a gente faça trocas, para que a gente também apresente a elas como é que é o nosso modelo de atuação, para que elas se sintam acolhidas e inseridas. Cada um tem a sua posição e cada um tem que executar a sua atividade. E a doula, ela executa uma atividade muito importante dentro da construção de vínculo com o paciente, desde quando ela inicia o acompanhamento do pré-natal em casa, fazendo as visitas e acompanhando, e depois esse vínculo segue construído aqui no hospital. Pois agora é lei e todos os hospitais e maternidades da rede pública e privada devem permitir o acompanhamento das doulas no parto. Mas, claro, junto com a regulamentação da profissão, vêm as regras. As doulas devem ter diplomas do ensino médio e de curso profissional de doulagem certificado com pelo menos 120 horas de duração. A Rafaela e o Rafael estão vivendo a gestação do primeiro filho, o João. São pouco mais de 20 semanas. E desde o princípio, a Bruna traz conhecimento, técnicas e exercícios que preparam até os menos envolvidos diretamente no parto. Demora um pouco para os homens assim, internalizarem esse momento assim, que a gestante está vivendo, mas aos poucos, com conversas, com um acompanhamento também profissional, ajuda para mim, para ela, para todos nós. E assim, às vezes eu estou meio nervoso, às vezes eu estou mais tranquilo. E a Bruna, assim, com o papel dela, é muito importante para a gente tornar o ambiente assim, mais tranquilo, mais humanizado também lá na hora, né? Sim, a doula trabalha antes e depois, mas principalmente na hora do parto. As funções que são específicas estão na nova legislação. A Bruna é psicóloga e atua há 4 anos como doula. Foram mais de 100 famílias que eu acompanhei, esse ano fechei essa marca. E é muito bom poder participar desse momento que é transformador na vida das famílias. A gente não realiza exame de toque, a gente não afere pressão, a gente não faz nada que um médico e enfermeira responsáveis pela parte técnica fazem. A gente cuida da gestante com um olhar, então, voltado tanto para o emocional quanto para o físico, utilizando técnicas não farmacológicas de alívio da dor, né? Técnicas de respiração, técnicas também para auxiliar na parte emocional na hora do parto. A Rafaela já escolheu a doula, mas também a médica e o hospital, que entendem o desejo dela de ter esse acompanhamento. É um momento de mais vulnerabilidade, né? Fragilidade, então ter essa pessoa que também acompanhou, né? É uma construção, é uma relação que foi construída, né? Então, com certeza faz diferença. E agora é seguir, né, esse trabalho para que todos os hospitais cumpram, né, essa nova legislação, porque com certeza a gente tem até, né, dados já científicos, né, da diferença que é as mulheres gestantes terem esse acompanhamento. Ter virado uma profissão, né, nos traz segurança e traz segurança também para o hospital, para a família, né? Não gera vínculo empregatício com o hospital, então só melhora essa relação entre esses três, a família, a doula e o hospital. Foi realizada a escolha das soberanas da 26ª FENARROS. Um momento simbólico para os cachoeirenses que resgataram também o sentimento de pertencimento ao evento a partir do retorno da figura da rainha e suas princesas. E também do chamamento e abertura da atual executiva da feira para que a população participe e volte a abraçar o evento que nasceu para ser de todos.
Dito isso, pessoal, nada melhor do que abrirmos espaço para a linda e necessária representatividade. Estou emocionada, viu? Que a corte simboliza. Eu sou cachoeirense, a gente é bairrista e se emociona com esse tipo de coisa, porque desde criança a gente acompanha o evento e a gente participou de todas, acompanhou todas as nuances do que foi a FenaRosa, os altos e baixos, e inclusive em 2019, aquela dor no coração quando o concurso foi extinto e agora está sendo retomado. Recebe, então, com muita alegria aqui no NT Sul, a nossa corte da FenaRosa 2026, eleita no último final de semana. Boa tarde, meninas, que alegria recebê-las. Muito boa tarde. Pessoal, elas estão com um traje maravilhoso, estão assim, ó, passeando pelos resgates de trajes de feiras anteriores, né, que foram restaurados, um trabalho muito legal de curadoria que está sob cuidado, sob guarda do Pablo Siqueira, que abraçou essa ideia, essa iniciativa. Para começar, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de vocês, eu gostaria de uma autoapresentação. Eu começo com a nossa rainha Mariana, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, muito obrigada pelo convite, a todos que estão nos acompanhando. Sou Mariana Heidrich, atualmente a mais nova rainha da 26ª FenaRosa, tenho 19 anos e representei durante essa caminhada e continuo representando ainda a Casa dos Rolamentos e a Vasconcelos Agrícola. Me chamo Mariana Alves, tenho 25 anos, atualmente princesa da nova corte e representei a empresa Top Cosméticos com muito orgulho e continuarei representando. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos que nos assistem de casa. Me chamo Luísa de Brits Keller, sou princesa, tenho 24 anos, sou médica veterinária e com muito orgulho represento a empresa online, veículos e salão Perfil de Mulher. Então, temos aí a nossa corte formada, já estão cumprindo a agenda, né? Muitas entrevistas aqui no NT Sul pela primeira vez, não será a última, porque a gente vai começar a acompanhar essa feira e acompanhar a trajetória de vocês. Pergunta assim que todo mundo se faz, já caiu a ficha? Não caiu ainda. Estamos em processo de imersão a nossa FenaRosa. Assimilando aos poucos. Assimilando aos poucos muitos compromissos e aos poucos a gente vai entrando no nosso papel de corte. Isso aí, mas estamos muito realizadas. Porque muda, né? É uma virada de chave. No momento que você é candidata, né? Embaixadora da feira, que todas as demais meninas que participaram continuam sendo embaixadoras da feira, isso. Mas a partir do momento que vocês são empossadas, recebem o título, muda, né? Claro, muda automaticamente na hora que tu ouve teu nome lá. Tu já passa a ter uma responsabilidade muito maior, né? Estamos muito, muito felizes, mas ao mesmo tempo sabemos da nossa caminhada, né? Até o dia da feira, da nossa divulgação, mas estamos preparadas para desenvolver com muita maestria e levar nossa imagem de Cachoeira do Sul adiante. Coisa linda. Pessoal de casa, é o seguinte, durante o nosso bate-papo vocês vão ver algumas imagens do evento que aconteceu no último final de semana. Eu vou resgatar como primeiras imagens aí o desfile de despedida da corte anterior, porque para essas meninas era algo que estava faltando, essa despedida, esse contato com o público, essa passagem de cetro, a passagem de coroa, enfim, de manto, era algo que faltava para a Eduarda Prade, a Laura Alves e a Laura Schmidt. Elas tiveram esse momento e foi especial, foi muito, muito emocionante. E a partir daí, uma outra imagem que eu chamo e compartilho com vocês também é para a gente dar sequência ao nosso bate-papo, quando vocês foram anunciadas, coroadas, enfim, quando saiu o anúncio. Olha a emoção, olha a coroa, olha que coisa linda. Eu gostaria de que vocês fossem, no momento que vissem as imagens, fossem comentando com a gente. Qual a emoção deste momento aí, do anunciar o nome, ouvir o seu nome? Muitas emoções, né? A gente estava entregues ao concurso, então a gente queria, desde um primeiro momento, estar na corte, né? Mas quando a gente ouve nosso nome, é uma felicidade sem explicação. Eu estava imersa, eu não sei explicar tudo que eu senti, assim, mas eu estou muito, muito feliz e olhando as imagens, os olhos brilham novamente. É uma grande emoção. Com certeza, é uma emoção indescritível. Muitos hormônios na hora, muitas... E a gente se olha no palco e a gente só sabe sorrir uma para as outras. Então, o nosso apoio também, no momento, assim, acredito que todas nós sentimos uma emoção muito grande de olhar as imagens nesse momento. Faz reviver, parece que é algo que vai ficar com certeza marcado e registrado na nossa memória por muitos e muitos anos. Com certeza. Acho que foi para nós três, é um momento assim, é inexplicável, não tem como
explicar em palavras. Mas é um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo a gente já sabe o papel de compromisso e responsabilidade que a gente tem com a nossa feira e também de representar o nosso município. Mas com certeza ficará guardado para sempre na nossa memória e assistindo aqui agora já emociona novamente. E foram meses, né, de preparação, de muita dedicação, então é a realização de um sonho. Eu quero entrar nesse detalhe com vocês. Antes, primeiramente, agradecer as imagens da produtora Imagem, que nos fez toda a cobertura também e que compartilha com a gente, com os nossos telespectadores também, o registro desses momentos emocionantes. Meninas, participar deste evento, desse quilate, no momento em que, assim, ó, é resgate, né, é retomada, é uma responsabilidade redobrada, digamos assim. E o que induziu vocês, cada uma de vocês, a sonhar com o título, a querer ser soberana da feira? Acredito que seja um sonho de nós três, né? E quando vimos a notícia de retomada, acho que não pensamos duas vezes, né? É muito lindo poder estar no nosso papel que estamos hoje. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, da nossa caminhada, que foi até aqui e continuará, né? Então, acho que desde o princípio, quando vimos a notícia, né, e sentimos que realmente podemos estar aqui, foi muito feliz, assim. Eu acredito que é bem como um chamado, né? Quando veio a ideia do retorno das soberanas, participar de algo muito significativo, vai muito além da beleza, mas de todo um conhecimento cultural, de um resgate, né, do passado, e com o lema da feira desse ano, que é a tradição que se renova. Então, somos, né, filhas dessa terra, e muito além disso, acho que foi um chamado, assim. E estamos muito prontas e fomos muito bem preparadas para isso. Então, é uma sensação, assim, absurda de pertencimento, assim. Acho pertencimento à nossa terra e representar isso e levar adiante. E esse sentimento de você seguramente está sendo também da população, né? Sim. Porque a gente viu isso sábado na torcida lá no final de semana, durante o concurso, né, o evento, as pessoas que estavam lá estavam felizes, queriam estar lá e estavam felizes por aquele novo momento, né? E a festa foi linda realmente, né? Foi um espetáculo. Foi um espetáculo, né? Exatamente, Helena. Assim como tu comentou, era algo que a comunidade ela pedia muito, né? Que faltava soberanas da FENARROS. Então, além da gente ter essa responsabilidade de ser soberana, a gente também tem a responsabilidade de representar 8 anos que ficaram sem a Corte de Soberanas da FENARROS. Verdade. E é um sentimento de pertencimento, é muito lindo estar fazendo parte dessa história e nós estamos com certeza muito bem preparadas para honrar a nossa tradição, valorizar o nosso município e principalmente, né, tanto os agricultores, tanto os grandes quanto os pequenos produtores. Então, é um sentimento inimaginável, não tem nem palavras para descrever tudo isso que a gente está vivendo. Gurias, eu queria fazer com vocês replicar, entre aspas, o momento do concurso. Primeiro eu quero perguntar assim, ó, para vocês, qual foi o momento mais difícil do concurso em si? Porque a gente que está lá, que acompanha o evento, só viu, né, fachada, vocês desfilando, a parte mais linda, maravilhosa. Mas os perrengues de bastidores foram com vocês, né? O nervosismo, jurados e tudo mais. Qual a parte mais difícil? Jurados. Jurados, entrevista, que foi antes, né, do evento começar. Às 18 horas estávamos todas nós, embaixadoras, e todas as candidatas, né, em si, estávamos na FENARROS. E desde lá ficamos dentro de uma sala, aguardando sermos chamadas para a nossa entrevista. E foi um momento bem difícil. A gente estava nervosa, preocupadas, mas oramos e pedimos a Deus as palavras certas para serem usadas naquele momento. E deu tudo certo, mas foi um momento bem desafiador. Eu quero replicar com vocês um outro momento que foi além dos bastidores. Perguntas de palco. Porque teve neste evento, pessoal, uma pergunta de sorteio lá para cada uma delas. Então, elas não sabiam sobre o que queriam responder. Eram perguntas mais de nível pessoal. Eu resgatei com a organização do evento, com o Pablo, essas perguntas e eu vou querer de vocês agora a resposta, semelhante pelo menos ao que foi feito lá, né? Pergunto com a nossa rainha, a Mariana, a pergunta que foi feita para ti lá foi: qual lembrança te traz mais felicidade? Sim, e vou replicar a minha resposta com muita alegria. Uma lembrança que traz muita felicidade, não é só uma, mas são 3 que eu consigo falar com muito orgulho, que são momentos na lavoura com meu pai, agricultor, produtor de arroz, lá na localidade do Bosque, onde eu nasci e cresci. São momentos com a minha mãe, cozinhando,
momentos de afeto, né, e carinho, e também momentos com meus avós no final da tarde, tomando um chimarrão no meio das árvores, momentos que aquecem o coração e que construíram muito o meu caráter e minha honestidade, que continuo tendo e represento hoje como a rainha. Legal. Pergunta que foi feita lá, queima-roupa para princesa agora. Não era princesa, era né? Tava lá quase. Mas enfim, Mariana Alves, o que te inspira a crescer e evoluir? Bom, hoje um dos maiores, acho que a pergunta entrou muito bem para o meu momento que venho passando. Então, é muito essa minha perspectiva de futuro. Acredito muito que Cachoeira tenha um potencial enorme de crescimento. Eu que venho estudando, né, bases econômicas junto com as relações internacionais, já trabalhei com comércio exterior, então acredito que Cachoeira tem muito a se crescer aqui dentro, principalmente no setor primário e secundário, que é o setor de produção, o setor de transformação. Então, eu vejo muito esse potencial em Cachoeira. E o que mais me faz evoluir é ter essa perspectiva de futuro. E eu gostaria de trazer isso também para Cachoeira de uma forma mais profissional. Então, acredito que eu visualizo a feira como uma porta de entrada para momentos de glória novamente de Cachoeira. Então, conciliar esse meu profissionalismo com a minha cidade natal, que é a minha cidade do coração, vai justamente esse significado que é realmente muito forte. Legal. Luísa, o que você nunca abre mão na sua vida? Com certeza a minha família e as pessoas que eu amo e principalmente meus valores e princípios, pois são eles que me guiam em todas as minhas ações. Legal. Eu quero seguir esse nosso bate-papo destacando que, pessoal, a gente falou várias vezes aqui, mostrou inclusive para vocês, compartilhou com vocês o trabalho encabeçado pelo Pablo Siqueira. O Pablo concebeu a ideia de trazer de volta o concurso da FENARROS há cerca de 2 anos. Era sonho, resgate de infância para ele também, assim como de muita gente, pela veneração que os cachoeirenses têm por esse concurso. E o Pablo trouxe o concurso a partir, claro, de parcerias que ele se abraçou durante o percurso, mas enfim, durante a noite do evento, outra notícia maravilhosa que o Pablo compartilhou com quem estava lá, foi repleta de emoção, porque durante o evento foi feita uma homenagem especial para o Raifone. O Raifone foi o estilista oficial das Soberanas da FENARROS durante 16 edições. Ele faleceu em 2013 e o Pablo teve em mãos um croquis de um desenho de esboço de vestidos, de trajes para as Soberanas da FENARROS, feitos por ele 1 ano antes dele falecer. E vai ser a partir desse croquis, desse desenho, que vocês, meninas, serão trajadas nessa feira. Então, by Raifone. Nós temos 1 minutinho só para eu comentar, saber de vocês qual é a emoção de vestir um traje Raifone nessa feira que vai ser tão especial. É uma emoção muito grande, estamos muito felizes de poder homenagear ele, né, uma pessoa tão importante. E hoje estamos com uma roupa de 2006, e se hoje estamos usando essa roupa é graças a ele que teve a iniciativa de buscar, né, essa volta ao passado e cuidar tão bem dessas peças. Exato, as expectativas são grandes, traremos um novo estilo muito bonito, que representará muito bem essa nova etapa de tradição que se renova, e estamos ansiosas para saber também, porque vai ser surpresa para nós. 10 segundos para ti. Acho que é bem o que a Mari falou, é a tradição que se renova, então é um sentimento que a gente está, né, honrando as nossas tradições, principalmente ao trabalho do estilista Raifone, que ele foi um ícone para a FENARROS, então é uma honra para nós estar utilizando um croquis que foi deixado por ele e será ali realizado pelo Pablo. Que legal. Meninas, obrigada pela participação. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Seguiremos acompanhando. Pablo Siqueira está ali no cantinho, não está aparecendo, mas a gente manda um abraço especial e um agradecimento especial a toda a comunidade cachoeirense por essa iniciativa de resgatar essa coisa linda. NT Sul volta amanhã com Daniel Nunes. A gente se vê. Tchau, tchau.